Senhor e Mestre Jesus, excelso amigo de todos nós, Mestre por excelência, que nos ensina no dia a dia a valorização da vida, das horas, da família, e que por nossa obrigação diante do Pai amado, nosso Criador, honramos o que prometemos, o que fazemos com amor e com perseverança. É o mínimo que podemos fazer diante de tudo que recebemos gratuitamente do universo, do Pai Criador. Assim, Senhor Jesus, mesmo com a dificuldade de ainda saber que estamos com essa doença, o Covid, que devagarzinho se dissipa, mas que ainda vai permanecer por muito tempo entre os humanos, nós vamos devagar também entendendo que somente a nossa mudança de comportamento, dar graças em tudo e passar todos os processos com amor no coração, entendendo o porquê da vida, do nosso estágio, da dor, do sofrimento, depende de nós. Ainda não podendo estar ao vivo com todos os meus irmãos e irmãs, decido gravar o Evangelho na simplicidade deste momento onde ainda não me encontro 100%, disponível de todas as faculdades da alegria interior, mas divido com todos, abrindo a janela do meu Evangelho no lar, para que Jesus possa, com os braços abertos, nos acolher onde estivermos, lembrando da importância da oração, aquela que sai da nossa alma e diz: obrigada, Senhor, por tudo que me dás o teu amor, pela oportunidade da vida, da família, dos amigos, oportunidade da doença, da queda, e a oportunidade de levantar novamente e prosseguir em teu nome, e aonde estivermos, honrarmos o teu nome. Assim, Mestre querido, pedindo a luz divina e balsamizante a todos os corações, a todos os lares, a todas as famílias, a todas as comunidades, a todos os políticos, que olhem dentro de si e valorizem a sociedade, a comuna, a comunidade, valorizem o país, honrem no seu coração a vida e a oportunidade dada a cada um. Em nome de Jesus, iniciamos o nosso Evangelho no lar, com a proteção dos benfeitores de cada um de nós, proteção dos benfeitores que cuidam do nosso dia a dia e nos ajudam pela inspiração. Não são nossos empregados, venham quando eu chamar, não. A oportunidade somos nós que estamos abrindo ou fechando essas oportunidades com nossos pensamentos, intenções e vontade. E eles ao nosso lado alegremente nos ajudam porque também evoluem e ajudam a evolução de muitos. Assim, em nome de Jesus, vamos ler para todos a passagem do Jesus no lar. Que nos dispusemos a ler um por semana para trazermos a lição necessária para que o nosso coração se enleve com as belezas daquilo que temos em nossas mãos. E por Neio Lúcio, Jesus no lar, através de Chico Xavier, a passagem número 1. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador
quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão do lar. Assim, Neo Lúcio nos traz essa passagem que merecia ser feito para cada passagem deste livrinho um teatro com os jovens, porque nos ensina e nos convida a manter o culto em família, o diálogo em família, conversar sobre Jesus, sobre o bem, sobre as virtudes, sobre como abolir as vicissitudes da inveja, do ciúme e do orgulho, retirando essas marcas que estragam
o nosso perispírito. Deveríamos nos manter muito atentos, não só à massagem do corpo, ao alimento do corpo físico, aos produtos para o corpo físico, as vestes, os perfumes. Deveríamos nos ater muito mais a tudo que vamos impregnando no nosso perispírito, na nossa alma, que é o espírito encarnado, para que a gente possa, assim, entender que vamos nos machucando a nós mesmos quando somos intransigentes, irreverentes, bagunceiros, desrespeitosos dentro do lar, mal educados, porque a educação começa na família. O bom cidadão, ele vai entender desde o berço porque sofre, porque tem mais objetos na sua casa do que numa casa pobre, porque aí ele tem carro, o outro não tem, ou porque ele não tem carro, tem que ir a pé para a escola e o outro tem carro. Quanta coisa pode ser explicado dentro do Evangelho no Lar, de uma forma calma, de uma forma que as crianças, os jovens, todos possam conversar, entendam e valorizem aquela colher, aquele prato, aquele copo que tem em casa, que foi que o papai e a mamãe conseguiu para a vida. Não é assim invejando, não valorizando sequer, muitas vezes, a caneca onde toma seu café com leite, ou o seu café, ou o seu chá. Nós vamos valorizar tudo o que temos e em tudo dar graças. Se estamos doentes e temos a medicação, graças a Deus que temos a medicação. Se não temos a medicação, graças a Deus nós temos os benfeitores que colocam na nossa água, no Evangelho no Lar, a medicação espiritual necessária a cada um de nós. Por isso a reunião de família é extremamente importante, é um hábito que deverá ser adquirido o mais breve possível, mesmo que você não acredite em religião ou não queira ser religioso, não precisa. Eu sou religiosa, eu não tenho religião, eu tenho a doutrina espírita, que está contida em todas as religiões, mas a doutrina espírita me ensina a respeitar a natureza, entender Deus, compreender Deus, entender os evangelhos, pôr em prática os evangelhos, entender a psicologia espiritual que é contida no Evangelho segundo o Espiritismo, como educar os meus filhos, como amar os meus filhos, como entender que filhos pode ser alguém do passado a quem machucamos muito ou fomos machucados, e hoje pela maternidade abre-se esse campo de luz do entendimento, do crescimento juntos, desenvolvendo o amor que cobre, como diz São João ou João Batista, João o Apóstolo, uma multidão de pecados. Então nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. Ele mesmo nos disse e nos convida à leitura do Evangelho diário, uma passagem pequenina que seja da Bíblia ou do Evangelho, para que a gente vá entendendo. Hoje nós vamos pegar o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores, contido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje ler Mateus e Lucas. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus 7:11. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Isso é em Lucas 6:31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores.
Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhes pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro servo não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Olha só que situação. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que lhe pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Mateus 18, 23. Aí está a importância da gente realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ora, se a gente pede que o Senhor nos perdoe os problemas que temos, ou coisa assim assado, mas a gente, por nossa vez, não nos melhoramos, não perdoamos os que estão à nossa volta, nós somos o servo intransigente. Não vamos atender a Jesus e não vamos receber também aquele indulto, não é? Que é o entendimento do porquê estamos errando e estamos tendo nova oportunidade de continuarmos a vida e refazermos caminhos. Então, como seria isso? A terra não pode ficar nesse bolo cada vez pior, tem que melhorar. E está, como diz a mensagem de Nélio Lúcio, está no ser humano, está em nós, na alma humana, a melhoria do próprio planeta Terra. Se está no planeta Terra, também pode ser representado pela grande família, assim como o nosso núcleo familiar é o planetinha Terra dentro do lar, a pequena família, a família consanguínea, a família que ali deve colocarmos todos os nossos exercícios na prática do bem, do amor, do perdão e da caridade. Estamos com o BIP sempre ligado, né? Benevolência, indulgência e perdão. Não esquecendo que o que fazemos, nada fica fora da câmera, da CCTV câmera, né? Do plano espiritual. Estamos sendo olhados 24 horas por dia, nossas ações, atitudes e pensamentos. Então, que possamos, em nome de Jesus, orarmos novamente, agradecendo a oportunidade de conseguirmos pelo menos falar sem tosse hoje, abrindo nosso coração para a gratidão aos benfeitores amados que nos conhecem, nos cuidam, nos inspiram, e dando oportunidade cada vez mais desse relacionamento, desse diálogo, dessa conexão, ser sem ruído, ser mais limpa possível, que precisamos disso, nós não estamos sós. Precisamos estar assessorados, antenados, ligados espiritualmente com os benfeitores amados, com os bons espíritos, do que blasfemando, brigando, bebendo, xingando, se drogando ou com sexo desregrado. Estamos ligados com espíritos inferiores que querem mais desavença no mundo possível. Não é? Quem lê Nosso Lar, quem lê as obras da André Luiz, sabe que muito juntinho da nossa crosta tem colônias inferiores, espirituais inferiores, muito grudado a nós, e ainda com espíritos que se alimentam, precisam muito estar grudado com a gente, alimentando-se dos nossos pensamentos, das nossas formas, pensamentos, não é? De ódio, de raiva, de tudo. Enfim, vale a pena relembrar disso, né? Dessas milhares de colônias espirituais que tem por aí,
porque nós estamos realizando a nossa ascensão evolutiva, precisamos cuidar de cada um de nós, não é? Assim, em nome de Jesus, pedindo por todos os lares, que sejam abençoados, iluminados, amparados, fortalecidos pelos benfeitores amados, pelos espíritos que já têm condições de nos ajudarem, estão aqui dispostos a nos ajudar. Não os enxotemos, não os abandonemos. Precisamos dessa conexão de luz, cada vez mais dentro do lar, especialmente a ligação pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade, pela aceitação, pelo carinho, pela educação, pelo diálogo. Precisamos disso. Você, eu, todos nós não pagamos um centavo por isso. Apenas a nossa boa vontade e o nosso pensamento pode modificar totalmente o seu lar. Resignação e amor fazem parte do nosso dia a dia, especialmente nesse tempo de Covid. Espero em Jesus que ao realizar mais o teste amanhã, eu esteja já sem esse vírus no corpo, porque é bastante complicado, mas seja sempre da vontade, da necessidade, daquilo que eu preciso para minha evolução, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade. Amigos, meu abraço fraterno. Jesus nos guarde na sua paz. Que assim seja.